Hoje, Flávio Bolsonaro foi questionado aqui no Congresso a respeito dessa visita à Casa Branca, mas ele disse apenas o seguinte, abre aspas, tem que perguntar na Casa Branca, fecha aspas. A esquerdalha usou o Intercept, usou o áudio do Vórcaro, usou Carlos e Eduardo para atacar por dentro, usou o próprio Partido Novo, usou toda a mídia militante para tentar enterrar o Flávio Bolsonaro de uma vez. E enquanto a imprensa decretava o fim da candidatura, o Trump estava do outro lado mandando um convite direto para o Flávio ir à Casa Branca na próxima semana para discutir crime organizado, minerais críticos e remoção de tarifas, que é pauta de presidente, não de candidato em crise. E o regime entrou em colapso porque não tem narrativa que aguente quando o presidente da maior potência do mundo trata o pré-candidato da direita brasileira como se ele já fosse o próximo presidente do Brasil. Primeiro você vai ver o convite que destruiu a narrativa de que o Flávio está acabado. Depois, o que esse convite significa de verdade e por que o Trump não faz isso por acidente. E para fechar, porque tudo que a esquerdalha jogou contra o Flávio essa semana saiu pela culatra. Assiste comigo. E a Casa Branca enviou um e-mail à equipe de Flávio Bolsonaro convidando o senador para um encontro nos Estados Unidos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A apuração é de Amanda Klein e Basília Rodrigues. Mergulhado em uma crise de imagem após a revelação das conversas com Daniel Vórcaro, Flávio deve viajar a Washington na próxima semana. A repórter Vitória Mello é quem tem as informações. Vitória, boa noite para você. Oi Marina, oi Celso, boa noite a vocês, boa noite a todos. O convite é para que esse encontro aconteça na próxima sexta-feira em Washington, sexta-feira, dia 29 de maio. A campanha do pré-candidato teria sido pega de surpresa com um e-mail da Casa Branca marcando, agendando então esse convite. Aliados afirmam que nem mesmo o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que hoje vive nos Estados Unidos e teria uma relação até mais próxima com integrantes do governo norte-americano, teria sido informado previamente a respeito desse interesse, o interesse desta reunião. Hoje, Flávio Bolsonaro foi questionado aqui no Congresso a respeito dessa visita à Casa Branca, mas ele disse apenas o seguinte, abre aspas, tem que perguntar na Casa Branca, fecha aspas. Hoje tivemos um dia movimentado por aqui, deputados e senadores se reuniram na sessão do Congresso para analisar os vetos do presidente Lula, a lei de diretrizes orçamentárias de 2026, e Flávio Bolsonaro usou a oportunidade para defender a instalação de uma CPMI para apurar as fraudes do Banco Master. Na tribuna, ali cercado por aliados, o senador disse que não tem nada a esconder sobre a relação com o banqueiro Daniel Vórcaro. A pressão pela instalação dessa CPMI, de uma comissão para apurar esses fatos, passou a ser a principal estratégia após o vazamento dos áudios que mostram, Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro de Daniel Vórcaro para dar continuidade às gravações do filme que trata a respeito da trajetória política do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa tentativa, então, de conter o desgaste, o senador ainda anunciou que pediu uma prestação de contas detalhada da produtora e do fundo responsável pelo investimento no filme. No discurso de hoje, Flávio também resgatou escândalos como o Mensalão e o Petrolão para criticar o PT e disse que o partido teria medo da abertura de uma CPMI. Só para a gente relembrar aqui, pelo menos 8 pedidos de abertura de uma comissão, seja a CPMI, CPIs, foram instaladas já aqui, protocoladas, na verdade, aqui no Congresso, seja da base do governo ou da oposição. Em meio a esse desgaste na imagem de Flávio Bolsonaro, deputados do PL vão aos Estados Unidos para participar de reuniões com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo aliados, esses encontros que vão acontecer no Texas, que é onde Eduardo Bolsonaro vive, atualmente já estavam marcados antes mesmo dos áudios vazados pelo site Intercept Brasil, mas que essas reuniões, esses encontros devem servir também como gesto de apoio ao ex-deputado Eduardo, que é alvo de suspeita da Polícia Federal
Federal sobre o possível uso do recurso, recursos ligados a Daniel Vorcaro para custear as despesas dele nos Estados Unidos. Entre os convidados estão o deputado Mário Frias, produtor executivo do filme, além de parlamentares e pré-candidatos alinhados ao bolsonarismo. Parte dos deputados, inclusive, já está nos Estados Unidos, é o caso de Gil Diniz e Paulo Mansur. Outros devem chegar ao Texas a partir de hoje. Então vamos acompanhar agora o que disse o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, durante essa sessão do Congresso a respeito das investigações e o envolvimento dele com o nome de Daniel Vorcaro. É necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro e também qual a relação que eles tinham com o Lula, qual a relação que eles tinham com o Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. A gente vai falar sobre a possível viagem, de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele pode ser recebido por Donald Trump, o presidente norte-americano. Vamos chamar a Mariana Sanches ao vivo. Ela traz mais informações sobre esse possível encontro entre o pré-candidato brasileiro e o presidente dos Estados Unidos. Conta, Mari. Boa tarde. Boa tarde, Diego, Dani. Boa tarde, Coach. Boa tarde, Letícia, a nossa audiência. É isso mesmo, eu estou aqui em Arlington, no Texas, onde até muito recentemente morava o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, mais precisamente até dia 31 de março desse ano, quando ele se mudou. E a gente veio até aqui porque vai haver uma reunião do Eduardo com uma série de lideranças, deputados federais e estaduais do Brasil que vieram para cá em meio a essa crise, esse escândalo do Dark Horse, para, enfim, conseguir alinhar o discurso de campanha deles, Os aliados têm reclamado muito que Flávio não os alertou sobre essa possibilidade aí de que houvesse esse áudio dele, essa ligação toda com Daniel Vorcaro. Então existe um mal-estar, toda uma questão de comunicação. Agora a gente chega aqui e os aliados do Eduardo nos confirmam e estão extremamente entusiasmados com a possibilidade de tentar virar um pouco a página e mudar o ciclo de notícias para uma agenda positiva para o Flávio, que seria essa visita dele ao Donald Trump na Casa Branca, ao presidente dos Estados Unidos. As fontes aqui me confirmam que Flávio Bolsonaro, deve chegar em Washington na próxima terça-feira e que a expectativa é que ao longo dessa semana que vem, ele se encontre com Donald Trump na Casa Branca. Eu conversei com uma fonte no Departamento de Estado, Diego, que me disse que esse encontro vinha sendo gestado já há algumas semanas e que depois que o Lula esteve na Casa Branca, ganhou força o argumento de que, assim como o Lula teve o seu tempo na Casa Branca com Trump, por uma questão de isonomia até na competição eleitoral, Flávio também mereceria algum tempo com Donald Trump, ser recebido na Casa Branca, e o momento não poderia ser melhor para ele, assim como o Lula também veio para cá, para os Estados Unidos, num momento de fragilidade, depois da rejeição do Messias, depois da derrubada dos vetos ao PL da dosimetria, vem agora o Flávio Bolsonaro, talvez no seu pior momento desde que a sua candidatura foi confirmada. Ele tem visto pelo menos já 6 pontos de queda nas pesquisas eleitorais e deve vir para cá para tentar uma foto com Donald Trump, para dizer que tem esses acessos. De alguma maneira, a interpretação é de que se tornou existencial para manutenção até da própria candidatura, embora os aliados digam que não há um nome para substituir o Flávio, até porque Tarcísio de Freitas não poderia mais assumir a titularidade dessa candidatura pelo núcleo bolsonarista. Portanto,
a gente deve ver na semana que vem a vinda de Flávio Bolsonaro para cá, tentando uma agenda positiva. E eu tive hoje mais cedo no escritório de Paulo Calixto, que é o pivô dessa crise, o advogado de imigração do Eduardo, que trabalhou no Green Card para o Eduardo Bolsonaro e que é o gestor do fundo, que recebeu recursos da Entre Participações destinados por Vorcaro, supostamente para o filme Dark Horse. Mas o Calixto não estava lá e a secretária dele me disse que ele só falará com a imprensa quando ele sentir que está pronto para isso. Diego? Se o advogado não está pronto para falar, vamos esperar ele ficar então, né? Mari, obrigado pelas informações ao vivo do Texas pra gente. Beijo para você. A Mari tá com horário, coach, mas você tem uma perguntinha? Vai lá, rapidinho. Bem rápido, Mariana. A informação que circulou aqui no Brasil é que ele teria recebido, o pessoal dele falou que ele recebeu o convite do Trump para um encontro na Casa Branca. Pelo que você falou com as suas fontes, existe isso ou ele está querendo forçar a barra para conseguir ser recebido? Existe sim, coach. Existe alguma... Não exatamente o convite. É importante que se diga que a gente falou com a Casa Branca e até o momento eles não confirmaram nenhuma agenda, nenhum convite, mas a gente sabe que havia costura dos dois lados, tanto do lado bolsonarista e capitaneado pelo Eduardo, pelo Paulo Figueiredo, que tem muitas entradas ali com o Departamento de Estado. Isso não é um segredo. E o interesse do próprio Trump, que já demonstrou ter aí apreço por Jair Bolsonaro, mas essa costura de fato ela foi feita. As fontes americanas não estão confirmando esse encontro ainda, nem a Casa Branca oficialmente se pronunciou, e o Departamento de Estado me disse para perguntar para a Casa Branca, embora aqui as fontes do lado do Eduardo digam que foi sim uma costura do Departamento de Estado, que teria contado inclusive com a intermediação do secretário de Estado, o Marco Rubio. Obrigado, Mari. Bom trabalho para você. Pensa comigo. Em menos de uma semana, a esquerdalha jogou o áudio do Vorcaro, a família Bolsonaro foi para cima, o próprio partido disse que foi precipitado, a mídia militante decretou o fim da candidatura, o Datafolha saiu mostrando queda, e no meio de tudo isso, o Trump mandou buscar o Flávio para discutir crime organizado, minerais críticos e retirada de tarifas na Casa Branca, sem passar pelo Itamaraty, sem avisar o Planalto, sem pedir permissão para ninguém. Porque o Trump não dá satisfação para o 9 dedos sobre quem ele convida para sentar com ele. E olha o detalhe que a militância não quer que você junte. O Flávio foi à CPAC em março e disse que o Brasil é a solução para substituir a China nos minerais críticos que os Estados Unidos precisam, e essa é exatamente a maior prioridade do Trump agora. E quando o presidente mais poderoso do mundo convida um candidato de oposição para discutir exatamente esse assunto a 6 meses da eleição, ele está mandando um recado que vale mais do que qualquer pesquisa. O Planalto respondeu, não nos preocupa, em voz baixa, sem colocar o nome, sob reserva. Porque quem realmente não está preocupado bota o rosto no que fala, e ninguém no regime quer aparecer assinando que não está com medo do que vem por aí. A esquerdalha tentou usar essa semana para enterrar o Flávio. O Trump usou a mesma semana para mostrar que ele já está sendo tratado como presidente. Me diz nos comentários, você acha que a reunião acontece semana que vem ou o regime vai conseguir travar? E manda esse vídeo para quem ainda está acreditando que o Flávio acabou, porque o Trump claramente não acredita nisso.